vinho, ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e se vai. E aí, tudo bem, pessoal? Muito obrigado por assistir mais um vídeo, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está com a Ana aqui, que cantou pra gente, depois ela vai voltar no final. Mas agora a gente vai começar a mensagem e o tema da mensagem de hoje é Morra, para poder viver. Obrigado, Ana. E a mensagem de hoje, ela se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 19. Eu vou ler aqui para vocês e vocês podem me acompanhar em casa. Só contextualizando, essa mensagem ela começa quando Elias está no monte orando e ele fala: cara, Deus, eu não consegui fazer aquilo que eu achava que eu ia fazer, eu achei que eu ia fazer muito mais, Senhor, do que eu estava fazendo. Quer saber? Eu prefiro que Tu me leve, Senhor, do que eu ficar aqui. E, gente, muito cuidado com o que vocês oram, porque Deus escuta. E Deus escutou a oração de Elias e Elias ali assinando uma carta de demissão para Deus, e Deus autentificou e falou para Elias ainda ir atrás de Eliseu ser seu substituto. E é justamente aqui, no chamado de Eliseu, que vai começar a nossa mensagem de hoje. Elias partiu ao encontro de Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelas de boi, e Eliseu arava com a última parela. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a sua capa sobre seus ombros e saiu correndo. Eliseu, depois deixou os bois ali e correu atrás de Elias. E disse: primeiro, deixe-me despedir da minha família, do meu pai e da minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense bem no que eu lhe fiz. Eliseu voltou para a parela de bois, as matou, usou a madeira do arado para assar a carne, distribuiu a carne para os povos, para as cidades, e depois foi atrás de Elias e começou a ficar como seu ajudante. Gente, essa mensagem, ela mexe muito comigo, porque isso daqui é a forma certa, é a maneira correta de nós respondermos ao chamado de Deus. Quando Deus foi chamar Eliseu tinha uma boa condição. Naquela época onde Eliseu e Elias moravam, as riquezas, os bens, eles eram divididos em 3 coisas. Primeiro, era dividido em rebanhos, em servos e em território. A parela de boi, que é o que a gente vê aqui nessa passagem, é um pedaço de madeira que une a cabeça de 2 bois juntas. Ou seja, só aí nós vemos que Eliseu tinha um gado de 24 bois. Gente, até hoje, 24 bois é muito dinheiro. E naquela época ainda era mais dinheiro ainda, porque é assim que era medida a riqueza daquela época. E quando Deus chega para Eliseu e fala: ó, Eliseu, eu quero que tu venha, eu quero que tu me siga. Eu tenho muitas coisas para te fazer e eu preciso que tu me siga. Eliseu, ele simplesmente abandona tudo que ele tinha. Ele fala que ele vai se despedir dos pais dele, mas não é tipo se despedir: pai, eu vou sentir saudade de ti, ou então mãe, eu vou morrer de saudade de ti, não. Quando Eliseu vai se despedir, ele vai matar tudo, destruir tudo que pode segurar ele aqui na terra, para ele viver um chamado, sozinho com Deus. Quando Eliseu vai, ele pega todas as riquezas, ele pega o que segurava ele na terra e ele os mata. Justamente para quando ele estiver no ministério dele, estiver fazendo aquilo que Deus preparou para ele, para que ele não chegue na primeira dificuldade do ministério dele e olhe para trás e ele fique com vontade de voltar. Pessoal, se a gente quer realmente viver os sonhos de Deus para a nossa vida, se a gente quer viver um futuro com Jesus, a gente precisa primeiro matar o nosso passado. Porque enquanto não matamos o nosso passado, nós nunca vamos conseguir viver o nosso futuro. Eu acho muito bacana quando a gente pega a história de Eliseu e compara com a de Pedro. Porque quando Pedro foi chamado, Pedro se tornou um grande discípulo, um grande apóstolo. Jesus chamou Pedro para ser a base da igreja de Cristo. Só que na primeira dificuldade que aparece no ministério de Pedro, Pedro simplesmente abandona tudo e volta para trás. Porque quando Jesus chamou Pedro, ele tinha... Há historiadores que dizem que a família de Pedro tinha uma frota de barcos de pesca. Mas a Bíblia fala que pelo menos um barco Pedro tinha, que era o barco que ele estava pescando. E quando Pedro foi chamado, Pedro ele deixa o barco lá e vai seguir Jesus. Mas o barco sempre ficou intacto. Ninguém nunca mexeu no barco.
E quando Pedro vê que o ministério dele desandou, que é quando Cristo morre, a primeira coisa que Pedro faz é voltar para o passado dele, é voltar para o barco, porque ele não fez como Eliseu, ele não matou o passado dele para poder viver o futuro. E nós também somos assim. Enquanto nós não matarmos o nosso passado, nós jamais vamos conseguir viver o nosso futuro. Eu queria me abrir com vocês. O meu maior medo como cristão é de um dia ser só mais um. De ir para a igreja só por ir, só para bater meu ponto com Deus, sabe? Falar, Deus, eu tô aqui, eu vim no final de semana e a minha vida tá tranquila. Eu não falo nem daquele cristão Raimundo, sabe? Que é um pé na igreja e outro no mundo, não. Eu tô falando daquele que é cristão de verdade, mas que só quer olhar pro seu próprio umbigo. Que a gente só se alimenta, vai lá, pega um pouquinho de alimento e vai para a semana, mas não quer fazer mais nada por Deus. Esse é meu maior medo, porque eu tenho certeza que Cristo não morreu naquela cruz para que nós fôssemos só mais um. Gente, eu tenho certeza que na casa de vocês, talvez do lado de vocês vendo esse vídeo agora, tem alguém que ainda não tem Jesus. E nós só estamos aqui nessa terra porque nós necessitamos. Nós não precisamos, nós necessitamos. É uma questão de necessidade, de levar esse evangelho a mais pessoas. Porque todos os dias as pessoas morrem, elas estão caminhando direto para o inferno e Deus confiou a você, confiou a mim, confiou a nós. Esse evangelho que é a verdade. E, cara, eu tô cansado de escutar pessoas falando que isso daqui é uma história de amor, ou que isso daqui é um conto de fadas, ou então só uma biografia de alguém. Não, isso daqui é a verdade. É a verdade que mudou a minha vida, é a verdade que mudou a vida de vocês, que pode mudar o mundo. E hoje nós só estamos nessa terra porque nós precisamos fazer que isso daqui chegue a mais pessoas. Porque se não fosse assim, na hora que a gente aceitasse Jesus, a gente era arrebatado, porque a gente não ia ter mais propósito para ficar aqui na terra. O nosso propósito hoje é levar o evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Tem um grande evangelista que ele fala bem assim, cara, para que outros possam viver, vale a pena morrer. E gente, como vale? Porque Cristo morreu para que a gente vivesse. E o mínimo que a gente pode fazer é morrer todos os dias para que novas pessoas possam viver. Esse evangelho, essa palavra, essa salvação foi confiada a você, confiada a nós, para levarmos para novas pessoas. Vamos matar o nosso passado, vamos afundar os nossos barcos, vamos acabar com tudo aquilo que nos impede de viver o chamado com Cristo e começar a ser loucos por Jesus e levar esse evangelho mais longe ainda. Eu realmente espero que essa mensagem ela tenha edificado a sua vida, que ela tenha mexido como ela mexeu comigo e que hoje nós possamos decidir matar o nosso passado e viver uma vida louca com Jesus, levando esse evangelho cada vez mais longe. Obrigado pela atenção e que nós possamos colocar em prática e viver loucos por essa palavra, loucos por Cristo. E para terminar, eu vou chamar a Ana para cantar com a gente mais um pedacinho dessa música. Vamos lá, Ana? Bom. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Muito obrigado por olhar o vídeo. Espero que realmente tenha mudado, que tenha queimado algo dentro de você, que você possa se inscrever, dar like e mandar para o maior número de pessoas possíveis para que isso que você está assistindo agora, de querer levar o evangelho a mais pessoas, possa chegar a mais gente, que a gente possa fazer que todo joelho, toda boca confesse que Jesus é o Senhor.